Aleluia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Espero que o Senhor esteja realizando os desejos mais íntimos do coração de vocês, né? Eu espero que vocês estejam muito bem e que vocês estejam nessa busca constante para que as promessas do Senhor, elas possam acontecer velozmente na sua vida. Amém, igreja? Que prazer imenso estar aqui nesse altar, né, nessa atmosfera poderosa que tem a nossa igreja, que você sabe muito bem, né, dessa unção disponível que existe aqui. Eu sei que vocês estão com muita saudade desse ambiente, mas nós cremos e oramos que brevemente nós estaremos nesse lugar, né? Claro, com algumas restrições, mas orando e cultuando ao nosso Deus, né? E graças a Deus que existem essas ferramentas tecnológicas, porque a nossa voz, né, o nosso vídeo chega até as casas de vocês. Amém. Oh, aleluia, Pai. Graças e louvores te damos, Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho de alguns princípios, né, que tem na palavra do Senhor, que fala da oração eficaz, né, de como essa oração ela possa acontecer, de como essa oração ela possa determinar, né, coisas na nossa vida, estabelecer algumas coisas que nós precisamos. Amém? E eu fui pesquisar a palavra eficaz, né, a sua origem no latim, e lá diz o seguinte: capaz de executar, capaz de operar. Né? E tem outro termo que fala aqui, que eficaz também significa poderoso. Então, as nossas orações, ela tem a capacidade de executar. As nossas orações, ela tem capacidade de operar. As nossas orações, elas têm que ser poderosas em Deus, né? Nós temos um ajudador que é o Espírito Santo, e ele nos ajuda a orar como convém. Então, as nossas orações, ela tem que ter essa característica, né, que vai ser executada, que vai existir uma operação, e que essas orações que nós fazemos ao Senhor por coisas, né, por algo que está acontecendo, são orações poderosas, né, e essas orações, elas serão atendidas. Amém? Então, fazendo um estudo em cima dessa oração eficaz, eu separei para vocês hoje 5 princípios que nós precisamos ter para que essa vida de oração realmente seja executada, realmente exista uma operação nessas orações, para que verdadeiramente essas orações elas sejam poderosas. Amém? Eu queria que vocês fossem lá para Marcos, capítulo 11, versículo 21 ao 24. Pegue sua Bíblia, né, nesse momento, né, para você acompanhar as instruções que a palavra aqui está nos dizendo. Amém? Porque aí o Espírito Santo começa a tratar coisas dentro de nós. E isso nos traz fortaleza. Amém? Isso nos traz poder para que as nossas orações elas possam ser atendidas. Amém? Então, lá em Marcos 11, a partir do versículo 21, amém? A partir do versículo 21, fala aqui, ó, Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhe Jesus: tende fé em Deus, e com toda a certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida no seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tende fé,
que já o recebeste, e assim vos sucederá. Aqui, né, Jesus estava com os seus discípulos, né, e numa caminhada em que eles passaram, Pedro observou que a figueira que Jesus ordenou que ela secasse, verdadeiramente ela tinha secado. Mas aqui, nessa versão King James, nós temos uma exclamação. E quando existe exclamação, por muitas vezes existe uma dúvida, né? Então Pedro, ele questionou, ele ficou admirado, ele ficou abismado, né? Que o que Jesus falou àquela figueira, que ela secasse, né, até a sua raiz, verdadeiramente ela tinha secado. E Jesus, ele observou a atitude de Pedro e disse: tem de fé em Deus. Então, Jesus, ele queria o quê? Uma atitude de Pedro. Mesmo antes dele observar se a figueira tinha secado ou não, mas ele tinha que crer, ele tinha que ter convicção no coração que o que Jesus falou iria acontecer. E ele dá mais um exemplo aqui, ó. Se a pessoa ordenar este monte, levanta-te e lança no mar, e não duvidar, e crer de coração, assim será feito. Né? Então, nós precisamos, antes mesmo de ver, nós temos que acreditar, nós temos que confiar que vai acontecer. Amém? As promessas de Deus, as nossas orações, nós não temos que ver antecipadamente. Nós temos que crer, nós temos que confiar, e as coisas elas irão acontecer. Amém? Aí no versículo 24 diz aqui, ó, que tudo que você pedir em oração, você tem que ter fé, que você vai receber. Amém? Então isso aqui é o quê, minha gente? Uma fé genuína. Para uma oração eficaz, nós precisamos ter essa fé genuína. Nós temos que ter necessidade de ter fé. Antes mesmo de ver todo o cenário pronto, antes mesmo de ver a figueira secar, mas nós temos que confiar, nós temos que acreditar. Amém? Que vai acontecer. Né? E isso é necessário que uma vez que a gente lance a palavra. Amém? Nas nossas orações, nós precisamos abrir a nossa boca, lançar a palavra, fazer as nossas petições. Amém? E tudo que estiver dentro do nosso coração, conforme a vontade do Senhor, ela vai se manifestar. Amém? É necessário que a gente tenha que crer, né? Crer para que a gente veja o algo acontecer. Amém? No nosso coração não pode existir dúvida, né? E na forma com que vem mostrando aqui o versículo 21, né, em que Pedro começou a observar e viu verdadeiramente que a figueira secou, ele meio que ficou atônito, atordoado, meio que exclamando, né, perguntando, indagando o que estava acontecendo ali, né? E o Senhor, né, Jesus, ele rapidamente disse: tenha fé em Deus, né? E veio com outro exemplo, falando de quê, minha gente? Falando do monte, né? De se você se levantar, né, de levantar e lançar até o mar e não duvidar no seu coração, né? Porque uma vez que cai dúvida no nosso coração, as coisas elas não acontecem. Amém? Crê que já recebeu qualquer coisa que pediu em oração. Tudo que você pede em oração, você tem que confiar, você tem que acreditar, você tem que exercer a fé de tudo que você pediu vai acontecer. Amém? Então, muitas vezes nas nossas orações, nas nossas petições, existe meio que incredulidade, existe meio que dúvidas, né? E a palavra do Senhor nos orienta que a gente não pode duvidar. No nosso coração não pode ter dúvida. Amém? E meio que às vezes nós estamos nessa condição, né? Vendo a situação, os nossos olhos vendo o que está acontecendo, e você quer algo diferente, você quer o agir de Deus de forma sobrenatural, mas às vezes nós nos colocamos na posição de duvidar. E a palavra do Senhor nos diz
que se não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim será feito. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Vamos lá para o livro de João. Livro de João, capítulo 16, a partir do versículo 22 ao 24. Amém? Vamos aqui. Também vos agora estáis tristes e apreensivos. Este é um momento de sofrimento, mas eu vos verei de novo, e então muito vos alegrareis. E mais, ninguém tirará a vossa alegria. E naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedires ao Pai, Ele o concederá a vós, em meu nome. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade, para que a vossa alegria, ela seja completa. Amém? O nome que está acima de todo nome. Aqui nós temos uma instrução poderosa, que as nossas orações, as nossas petições, nós precisamos colocar, né? Nós precisamos pedir em nome de Jesus. Isso aqui é um outro princípio de uma oração eficaz. Todas as nossas orações nós temos que pedir em nome de Jesus. Amém? E aqui ele nos garante que quando a gente pede em seu nome, aqui no versículo 24, quando a gente pede em seu nome, a nossa alegria, ela será completa. Amém? Ninguém tira a alegria quando você faz as suas orações e coloca o nome de Jesus nas suas orações. Amém? Pedindo em nome de Jesus. Amém? Pedir ao Pai e Ele atenderá, porque pediram no nome de Jesus. Amém? Então, quando nós pedimos ao Pai, Ele vai nos atender. Ele vai nos atender por quê? Porque nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus, vocês receberão uma alegria completa. Aqui no versículo 22, ele fala assim, que as pessoas elas estão tristes, as pessoas elas estão apreensivas, elas estão num momento de sofrimento, mas um dia vos verão de novo, para que a alegria ela possa ser completa. Aí no 23 diz aqui, que naquele dia não me pedires mais nada, pois verdadeiramente vos asseguro que quando pedires ao Pai, Ele vai conceder em meu nome. Então era necessário Jesus ir para que o nome dele começasse a ser glorificado aqui na terra, né? Então ele foi, um dia ele vai voltar. Mas as nossas petições, as nossas orações, elas têm que ser baseadas no nome dele. Né? O Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos orienta, ele nos instrui de como devem ser as nossas orações. Né? E essas nossas orações, nós temos que ter a presença do nome de Jesus. Né? Nós temos que falar em nome de Jesus. E aqui no finalzinho do versículo 24, ele diz, quando você pede, você recebe, para que a sua alegria ela possa ser completa. Então, todas as nossas orações que nós fazemos, né, segundo a vontade de Deus, é para que a nossa alegria ela seja completa. Não é uma alegria de vez em quando, não é uma alegria de uma semana sim, outra semana não. Não é uma alegria em algumas áreas da nossa vida, outra não. Né? A palavra do Senhor nos garante que quando nós oramos em nome de Jesus, a nossa alegria ela é completa. Amém? Aleluia. Também nós devemos orar à vontade de Deus. E lá em 1 de João, vamos lá, começamos a falar nisso, né? Que a vontade de Deus, ela é soberana na nossa vida.
e que nós temos que orar segundo a vontade de Deus, né? Em 1 de João 5, no versículo 13, fala aqui, ó. Estas orientações vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Esta é a segurança que temos para com ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos dá atenção. Amém? E no 15 fala aqui, ó, e se estamos certos de que ele nos dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhes temos feito. Amém? O Senhor, ele sempre nos ouve. Amém? E nós precisamos ter segurança nas nossas petições. Porque segundo nós pedindo a vontade dele, com certeza ele vai nos dar atenção. Com certeza ele vai fazer o que você deseja. Amém? Mas que as nossas orações, elas têm que ser de acordo com a vontade de Deus. Não com os meus desejos, não com as minhas vontades, mas sim com a vontade de Deus. Então, às vezes, nós temos planos e projetos que não estão alinhados com a vontade do Senhor. E se faz necessário, igreja do Senhor, para que a nossa oração ela possa ser poderosa, para que exista uma operação, uma execução nas nossas orações, nós temos que orar de acordo com a vontade de Deus. Por isso, nós temos um ajudador, nós temos um conselheiro, amém? Que é o Espírito Santo, amém? Que nos ensina a orar, né? Como deve ser. Amém? Aleluia! Agora nós vamos ver as nossas orações, que em primeiro lugar não está o que nós almejamos, amém? Mas está de acordo com uma prioridade que nós temos que ter, que é o reino de Deus e a sua justiça, amém? Lá em Mateus 6, eu amo esse versículo 33, todo mundo conhece. Quando eu comecei a estudar e a compreender esse versículo, e que esse versículo caiu no meu coração, todas as coisas, elas começaram a ser acrescentadas na minha vida. Amém? Então, aqui fala, ó, buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E todas essas coisas vos serão dadas. Amém? Então, as nossas orações, elas têm que sempre ter a primazia, né, como prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. Porque quando nós colocamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as coisas, todas as suas orações, elas vão acontecer. Todas as coisas, elas serão acrescentadas. Então, meu irmão, minha irmã, né, quando você estiver diante do Senhor, fazendo as suas orações, né, quando você estiver nessa busca, né, do seu reino, da sua justiça, confie em Deus, que essas coisas, né, que você ora, que você faz nas suas petições, elas serão acrescentadas. Amém? Porque você ora, você descansa, você busca o reino de Deus, você busca a justiça de Deus, e a palavra nos garante que todas as coisas serão nos dadas. Todas as coisas, elas serão acrescentadas na nossa vida. Amém? Aleluia! Vamos agora para Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 2. Amém? Uma oração eficaz, nós precisamos de perseverança. Amém? Nas nossas orações, nós precisamos de
perseverança, para que as nossas orações elas possam ser poderosas, amém? Para que haja uma operação nas nossas orações, amém? E quando nós perseveramos, Igreja do Senhor, existe um crescimento, isso é notório. Né? Então, quando nós realizamos as nossas orações e quando nós perseveramos continuamente, de que vai acontecer, de que vai dar certo, que nós temos uma fé genuína, que nós estamos fazendo a vontade do Senhor, né? Que nós estamos orando em nome do Senhor, que nós estamos buscando o seu reino e a sua justiça, as nossas orações elas vão ser concretizadas. Nós vamos evidenciar, nós vamos ter evidências de fato que as nossas orações, elas começaram a ter uma operação. Amém? E no versículo 2 de Colossenses 4 diz assim, ó: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Amém? Nós aqui devemos orar, nós devemos aqui vigiar e nós devemos aqui render graças. Amém? Então, essa perseverança, quando nós oramos, quando nós vigiamos, quando nós rendemos graças, aí sim vai começar a existir um crescimento. Amém? E esse crescimento, ele será notório na sua vida e na minha vida. Amém? Às vezes nós encontramos irmãos tão animados, orando, crendo, né? Que algo vai acontecer na sua vida, quando passa um mês que não acontece, quando passa 3 meses que não acontece, quando passa um ano que não acontece, quando passa 10 anos que não acontece, né? Então existiu o quê? Existiu aqui uma falha nossa, porque a palavra do Senhor aqui em Colossenses 4, versículo 2, nos instrui que nós devemos perseverar na oração, vigiando em ações de graças. Amém? Então, nós não podemos esmorecer nas nossas orações. Por mais que o tempo esteja difícil, por mais que as situações estejam adversas, contrárias, mas nós não podemos desistir. Nós temos que continuar, nós temos que confiar de todo o coração, nós temos que acreditar. Amém? Porque a partir daí vai começar a existir um crescimento. Onde existe perseverança, existe crescimento, minha gente. Pode confiar nisso. Que quando nós perseveramos, as coisas começam a acontecer. E a partir daí começa a existir um crescimento. Amém? Na versão NVT fala aqui, ó, minha gente. Eu gostei muito de uma parte que fala aqui. Dedique-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Amém? Nós devemos perseverar na oração com a mente alerta. Sempre, minha gente, nossa mente tem que estar alerta. Nossa mente tem que estar atenada. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele veio num propósito de dragar, de destruir as nossas vidas. Né? Então, existem áreas da nossa vida que precisam ser organizadas. Existem áreas da nossa vida que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para que essas coisas elas possam ser acrescentadas, para que essas áreas elas comecem a ser organizadas na nossa vida. Amém? Então, às vezes, a nossa mente ela está alerta para algumas áreas. A nossa mente ela está alerta para algumas orações, mas para outras áreas e para outras orações, às vezes a nossa mente está adormecida, está meio que esquecida. Né? E essa versão aqui, eu gostei muito dela quando ela fala dessa mente alerta. O diabo ele trabalha assim na nossa mente. Se você der oportunidade, se você der brecha, ele trabalha assim na nossa mente. E aqui, nessa versão, fala o quê? Que nós devemos nos dedicar em oração. Né? Nós devemos nos dedicar à oração para que a nossa mente, né, ela possa trabalhar. A nossa mente ela esteja sempre alerta. E também um coração
agradecido. As nossas orações nós temos que fazer sempre com a mente alerta e com o coração agradecido. Amém? Sempre, sempre, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que ter um coração grato. Amém? Não importa o que os seus olhos estão vendo, mas nós somos um povo da fé, né? Nós vivemos essa palavra, nós temos que fazer essa palavra realmente valer na nossa vida. Amém? Então, nós temos, mesmo que você não esteja vendo, mas você tem que confiar, você tem que acreditar, você tem que ter convicção no seu coração. Amém? Que as suas orações, elas serão atendidas. Amém? Eu anotei aqui alguns pontos muito importantes sobre oração eficaz. Eu queria dizer a vocês, compartilhar com vocês. Uma oração eficaz, ela consegue realizar com perfeição certa. Amém? Uma oração eficaz, ela consegue realizar com uma perfeição certa. Ela é capaz de alcançar o resultado desejado. Uma oração eficaz, ela é capaz de alcançar o resultado desejado. O que é que você deseja hoje à noite? Quais são as suas anotações que você fez para hoje à noite? Para as suas orações. Uma oração eficaz, seguindo esses princípios, ela vai dar resultado. Amém? Uma oração eficaz, ela não falha. Ela acontece. Amém? Não importa o dia, não importa a estação, não importa o tempo, não importa o horário, mas ela não falha. Uma oração eficaz, ela traz segurança e validade infalível. Amém? As nossas orações, ela tem que trazer segurança. E a sua validade, ela é infalível. Ela vai acontecer. Amém? Uma oração eficaz, ela produz o efeito esperado. O que é que você está esperando em Deus? Amém? O que é que você deseja em Deus? O que é que você colocou nas mãos do Senhor para que Ele possa reorganizar ou organizar na sua vida? Amém? Então espere, porque vai acontecer. Amém? Uma oração eficaz, ela dá resultado. E é com essa consciência, meu irmão e minha irmã, que nós temos que ter todos os dias na nossa vida. Que todas as nossas orações, nós estamos vigiando, nós estamos rendendo graças, nós temos um coração agradecido, nós temos uma mente alerta. E nós estamos orando conforme o Senhor nos ensinou, por meio da fé, no nome de Jesus, orando à vontade de Deus, buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E nós temos a perseverança, que essas orações, elas serão atendidas. Quanto mais nós tivermos um nível de comunhão com o Senhor, mas nós teremos crescimento. Quanto mais nós tivermos a proximidade, um relacionamento íntimo com o Senhor, mas as coisas vão ser estabelecidas, vão ser concretizadas nas nossas vidas. Amém? Então a gente não pode desanimar em nenhum momento, a gente não pode deixar de lado a nossa vida de oração, a nossa vida de comunhão, a nossa entrega à palavra. Amém? Porque isso é que nos vai dar força, isso é que vai nos fortalecer, isso é que não vai nos animar. Nós vimos ainda há pouco aqui que nós temos que pedir no nome do Senhor Jesus, para que a nossa alegria seja completa. E eu creio que essa igreja, que os membros dessa igreja, que a minha voz que está chegando na sua casa hoje, o Espírito Santo ele vai lhe orientar para orar como convém, para orar a perfeita vontade do Senhor,
Amém? Para que as coisas elas possam ser estabelecidas e concretizadas na sua vida. Amém, igreja? Ô Pai, graças e louvores te damos, Senhor, por essa palavra poderosa, pelo teu amor, pelo teu favor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo para com as nossas vidas, Pai. Obrigada por essa igreja forte e convicta do seu chamamento. Nós não vamos retroceder, nós vamos estar como sentinelas, nós vamos estar como mentes alertas, com coração agradecido, compreendendo e entendendo os teus feitos. E nós sabemos, Pai, que no momento certo, na hora certa, as coisas vão acontecer, as coisas vão se estabilizar, Pai, no nosso meio. Ô Pai, muito obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, continue firme em oração, orando sem parar, orando constantemente e crendo que a vitória está bem próxima e crendo que as promessas de Deus vão se cumprir nas nossas vidas. A graça e a paz, uma noite abençoada, que os anjos do Senhor lhe guardem, lhe protejam em tudo que você for fazer e por onde você for passar. Amém? Tchau, até a próxima oportunidade.